Muito boa tarde. A gente vai fazer uns exemplos aqui do livro. Esse exemplo, por exemplo, a gente já fez, né? No aula passada. Mas eu vou refazer ele agora com o MATLAB, só para ir mostrando para vocês como funciona. Então, esse aqui é um MATLAB, certo? É um programa de uma linguagem computacional voltada mais à parte de matemática e principalmente matricial, assim. Não principalmente, mas ele ele tem toolbox em várias áreas. Ele é o que a gente chama de uma linguagem de alto nível, né? Porque ele tenta adivinhar, assim, ele tenta deixar o mais simples possível a programação. Então, você não precisa definir variável, nada. Então, vamos direto para um exemplo, né? Primeira coisa a mostrar aqui, se quiser definir uma variável a igual a 2,1, só para a igual a 2,1. Precisa definir a inteiro, a real, ponto flutuante, não precisa nada disso. Se eu quiser definir A como um vetor, eu abro colchete, colchete, e eu boto aqui os valores. 1, 3, 4. Quando eu boto vírgula, eu estou andando nas colunas, certo? Aí fica um vetor linha, né? Se eu botar ponto e vírgula, aí é como se eu estivesse dando um enter. É como se eu estivesse descendo para outra linha, certo? Então, se eu botar aqui com ponto e vírgula, ele fica 1, 3, 4, fica em coluna, certo? Então, para definir uma matriz, eu vou definir uma matriz 2 por 2 aqui. Tá dando para ver? Eu prefiro que eu aumente a fonte. Aumenta a fonte, professor, por favor, se der. Estão vendo aí? Ou é melhor aumentar a fonte? Dá para aumentar a fonte? Estão ouvindo? Estou ouvindo sim. Deixa eu ver onde é que aumenta aqui. Aqui. De fonte. Pronto. Melhorou? Agora tá bom para mim, pelo menos. Aumento mais? Beleza. Se alguém quiser que aumente mais, é só falar isso. Então, ó, A igual a 2,1, ele
já cria essa variável, certo? Pode esquecer o resto das janelas aqui, eu vou até fechar. Fecha isso. Pronto. E talvez seja útil, vou deixar, certo? Então, essa aqui, ó, workspace, fica aqui todas as variáveis que foram criadas, certo? Então, por enquanto, só tem esse A, que ele está 134, foi a última coisa que eu defini aqui, certo? Então, quando eu abro colchete, né, é porque eu estou definindo um vetor, uma matriz, para o MATLAB, esse A igual a 2,1, para ele ser uma matriz de 1 por 1, certo? Tudo para ele é matriz. Ó, só para mostrar aqui, vou voltar, certo? O A agora, se eu der A, Enter, ele mostra quem é A, certo? 1, 3, 4. Se tá A igual a 1, aí ele apaga e já o A vira 1, certo? Se eu perguntar quem é o A 1,1, ele diz que é 1, entendeu? Ou seja, a linha 1, a coluna 1 de A é 1, porque é de 1 por 1. Se eu quiser a linha 2, aí vai dar erro, porque, entendeu? Quando eu defino isso aqui, ó, ele está definindo uma matriz de 1 por 1. Deu para entender, né? E se eu definir desse jeito aqui, ó, isso aqui, para ele, é uma matriz de 1 por 3, que é um vetor, certo? Então, ó, se eu quiser saber quem é a primeira componente, é 1,1. A segunda componente é 1,2. A terceira componente é 1,3. Certo? Mas ele, ao mesmo tempo, como eu disse, né, ele tenta facilitar ao máximo a nossa vida. Você também pode perguntar quem é o A1, como se fosse um vetor, vai ser 1. O A2 também é o segundo, e o A3 é o terceiro. Então, ele aceita as duas formas de ver, como se fosse um vetor e como se fosse a matriz. Deixa eu desligar o celular aqui. Beleza? Eu vou mostrando aqui. Sim, agora vamos gerar uma matriz, certo? 2 por 2. Aí é só dizer A igual, colchete, 1,2. Ou seja, a primeira linha é 1, 2. Aí depois eu boto 2, ponto e vírgula. Aí ele foi para a segunda linha agora. E eu vou botar 3 e 4 na segunda linha. Então, a primeira linha é 1, 2. A segunda linha é 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para ficar mais fácil de ver, a gente pode dar um Enter mesmo aqui. Alinhar aqui, ó. E aí você consegue definir de uma forma que você já veja o que você está definindo, entendeu? 1, 2, quando tem ponto e vírgula, ele já vai para outra linha, 3, 4. Mas se quiser definir toda uma linha só, não tem problema. Esse exercício eu já estava fazendo aqui a entrada de dados dele, certo? Então, ó, deixa eu voltar aqui para o exemplo, certo? Sim, vou mostrar mais uma coisa aqui, que é o multiplicação, né, de matriz vetor. Então, o A é essa matriz, 1, 2, 3, 4. Eu vou definir B como se fosse um vetor coluna, certo? Sei lá, 5, 7. Coluna é ponto e vírgula. Então, A é 1, 2, 3, 4, B é 5, 7. Se eu quiser saber, dizer que C é igual a vezes B, certo? É só fazer C igual a A vezes B. O vezes é o asterisco, certo? E ele já faz a operação matricial aqui. C igual a 19,43, certo? Que é 1, 2 vezes 5, 7, que dá 5 mais 14, 19. E o outro é 3, 4 vezes 5, 7, que dá 15, 28. 15 com 28, 43, eu acho.
certo? Aí eu posso fazer também, fazer, por exemplo, B transposto, você bota essa linhazinha aqui, vezes A vezes B. Certo? É como se eu estivesse multiplicando o B transposto, que é 5, 7 em linha, vezes 19, 43. Então, dá 5 vezes 19, mais 7 vezes 43. Dá isso aqui. Então, é bem direto, assim. Outras coisas interessantes, certo? Vou voltar para o B. B igual a 5, 7. Se eu quiser dividir o B por, sei lá, por 5, certo? Só fazer B dividido por 5. Ele já divide, quando você coloca, quando você bota assim, ele dividindo uma matriz, certo? Lembra que isso aqui é uma matriz para ele. Por um escalar, ele já divide todos os componentes daquela matriz por esse valor, certo? Então, dá 5 dividido por 5, 1, 7 dividido por 5, 1,4. Se eu quiser dividir o A por 5, é só A dividido por 5. Ele já divide todas as componentes. Deixa eu ver mais. Acho que é isso. Aqui, por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui o B. Eu botei assim, né, o B57. Eu poderia dizer também, se eu botasse vírgula, certo, ele ia ficar linha, 57. Mas eu posso dizer que B é isso transposto. Aí isso aqui é exatamente a mesma coisa disso aqui. Só que eu botei vírgula aqui, ele ficou linha, eu botei o transposto e ele veio com geralmente a vírgula é mais fácil mais natural. Então vamos lá. Primeiro vamos lá por exemplo, né? Qual é o exemplo? Eu nem sei se é esse aqui. Esse é o exemplo. Não, nesse não. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse exemplo aqui, certo? Vamos esquecer esse que está pronto aqui, vamos fazer esse todo do zero. Vou abrir aqui uma nova janela. Uma nova coisa aqui. Esse aqui é o diretório, eu posso fechar isso também. Pronto. Então, vamos lá, né? Aí, ó, isso a gente já fez, né? Ele dá essa figura aqui, 14. Dá para ver aqui, ó, que 1, 2, 3 são as direções principais, né? Porque eu só tenho tensão normal. E as tensões normais, na direção 1 é mais 200, direção 2 mais 100, direção 3 menos 100, que está comprimindo. Certo? E ele pede as tensões normais, esse alinhamento no plano ABCD. Está aqui, ó, ABCD. Então, num corte, na vista, na direção 1 aqui, ele fica 45 graus aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é definir aquela matriz sigma, né, tensor de tensões, e definir esse vetor N aqui, né, anormal ao plano que eu quero obter. Depois é só multiplicar um pelo outro. Então, vamos lá. Então, vou primeiro definir as tensões, né, sigma igual a. Então, como está já nas direções principais, não tem o cisalhamento, ele já é diagonal, né. Eu poderia até usar uma funçãozinha do MATLAB que é diag, se der diag, e der um vetor, por exemplo, 1, 2, 3. Ele cria uma matriz cuja diagonal é 1, 2, 3. Poderia fazer assim, mas não tem necessidade. Vamos definir ela certinho. Então, qual é a primeira linha? A primeira linha é tudo que está na direção X, na direção 1, que é só esse mais 200 aqui. Não tem um cesariamento dos outros planos. Então, aqui vai ficar mais 200, depois 0, depois 0. Aí vamos para a segunda linha, eu dou o ponto e vírgula aqui. Na direção 2, eu tenho 100 na direção 2. No plano X eu não tenho nada,
e mais 100 aqui. Então, vai ficar 0, 100, 0. Ponto e vírgula, próxima linha. Na direção 3, tenho esse 100 negativo na direção 3, no plano 3, né? Então, é 0, vírgula, 0, vírgula, menos 100, né? Menos 100. Aí eu fecho o colchete, pronto, está definido. Outra coisa, só estética, digamos assim, se você, tudo que você define, certo, ele já dá o valor aqui. Se você não quiser que ele printa isso, de forma muito grande, vai ficar printando muita coisa, imprimindo muita coisa, né, você bota ponto e vírgula no final da linha. Então, ele define, mas ele não imprime aqui, certo? Então, se eu mesmo a diagonal lá, aquela matriz, se eu dou o ponto e vírgula aqui, ela não faz nada, certo? Digo aqui, ó, matriz A igual a isso. Não faz nada, certo? Se eu tirar isso, aí ele mostra. Outra coisa é que o MATLAB é case sensitive, né? Ou seja, eu posso definir um A maiúsculo e posso definir um A minúsculo, para ele são coisas diferentes, certo? Então, defini aqui meu tensor de tensões, certo? Agora, precisamos definir o vetor n, né? Então, esse vetor n, a componente x dele é 0, né? Porque ele está no plano 2, 3. O ângulo em relação ao eixo 1, ele é 90 graus, aí você tira o cosseno de 90 dá zero, certo? Se quiser ver pelos cossenos diretores. E ele está em 45 graus aqui, então ele tem a componente dele para 2 e 3 são iguais. Então, cosseno de 45, né, raiz de 2 sobre 2. Então, vamos definir nosso vetor n. N é igual a colchetes. A raiz de 2 tem duas formas, né? Eu posso usar a funçãozinha, que eu não lembro, é square. Não sei que você tem que escrever. Square, né? Eu voltei, né? Acho que é assim. Então tem essa funçãozinha que é a raiz, certo? Mas, gente, desculpa aí que tá tendo uma obra aqui. Se vocês estiverem ouvindo, podem falar que eu repito aí, tem que escrever, mas não tem muito o que fazer não. Certo? Se a raiz de uma coisa, é essa funçãozinha aqui. Mas se tiver a raiz cúbica, raiz quinta, não sei o que, aí não tem essa função. Então, eu costumo usar isso aqui, ó. Se eu quiser elevar ao quadrado, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, eu boto chapéu, 2 chapéu 2. Aí 2 ao quadrado. 2 elevado à terceira, 8, certo? Se eu quiser a raiz de 2, é 2 elevado a meio, certo? A 0,5. Então, eu costumo tirar a raiz assim, porque não precisa ficar lembrando da função, e é uma coisa mais simples, certo? Então, é o que eu vou usar aqui. Então, na direção x era 0, né? Depois é a raiz de 2 sobre 2. 2, 5. Existem várias formas de você definir esse vetor. 5. Fecho. Eu vou botar o dividido por 2 aqui fora, certo? Porque ele está definindo tudo. Eu vou copiar aqui e colar aqui embaixo para vocês verem, viu? Então, ó, raiz de 2 sobre 2 é 0,707, certo? Outra forma que eu poderia definir isso era fazer o seguinte, que era ainda mais bonito. Eu poderia botar isso aqui fora
botar aqui, ó, 1, 1. Certo? Então, tem o vetor 0, 1, 1. Eu vou multiplicar isso tudo por raiz de 2 sobre 2. Dá a mesma coisa. Certo? Poderia também botar 2 aqui, ó. Só para ver tudo que ele pode fazer. Aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar cada componente desse meu vetor a esse expoente, né, que é raiz de 2, que é meio, né? Então, eu boto ponto aqui, ponto elevado. Não precisa não. Vai ser isso tudo elevado a meio e por 2. Vai dar certo isso? Não. Tem que dar um pontinho. Pronto, entendeu? Aí vai ficar aqui, ó. Quando eu boto ponto elevado, esse ponto que significa que eu vou elevar cada componente. É o que acontece. Quando você está multiplicando uma matriz por alguma coisa, ele tenta, se for uma matriz também, né, ele tenta fazer uma multiplicação matricial, né? Vamos definir aqui, bem simples aqui, né? Se eu botar aqui, ó, 0, 1, 1 vezes 2, ele iria tentar fazer matricial, mas como não dá, ele faz escalar, faz 1 por 1, certo? Agora eu poderia fazer assim também, ó, vezes, tá aqui outro vetor, 2, 2, 2. Então, isso aqui não tem como multiplicar, porque é uma matriz linha vezes outra linha. Se isso fosse transposto, ele multiplicaria, né? Mas, se eu quiser multiplicar gerar um outro vetor, né? Que cada componente fosse 1 vezes o outro aqui, ou seja, 0 vezes 2, tá aqui 2, 3, 4. Certo? 0 vezes 2, o outro é 3, o outro é 8, é 4, né? Então, aqui, ó, vai dar erro. Certo? Mas, se eu quiser fazer a multiplicação ponto por ponto, eu boto esse ponto na frente. Aí, ele multiplica cada componente de um pelo outro. Isso é muito útil em várias situações. Mas, enfim, a gente vai precisar agora não, certo? Vou definir aqui meu vetor normal, 0, raiz de 2, isso tudo dividido por 2. Beleza. Então, quem eu vou definir meu vetor tensão P nesse plano vai ser igual a sig vezes n, só isso. Vou deixar aqui para ele plotar. Eu vou salvar isso como um exemplo 1.2, certo? Quando eu rodo, ele pede para salvar. Então, aqui. Deixa eu ir. Essa parte aqui. Tá aqui o modelo ainda. Deu um erro. Por quê? Porque essa matriz 3x3 e esse N, ele tá linha. Tá vendo? Aqui, ó. Então, uma matriz vezes um vetor linha não dá certo, né? Tem que ser vetor coluna, certo? Então, eu posso botar ponto e vírgula aqui, eu posso botar transposto. Vou botar ponto e vírgula aqui, certo? No lugar da vírgula, aí isso passa a ser coluna, certo? Aí agora eu rodo de novo. Então, ó, nosso vetor T. Então, essas são as tensões, é o vetor de tensão naquele plano. Aí eu tenho que dividir isso na componente normal e numa componente
cisalhante, né? Cisalhamento. A componente normal, eu tenho que projetar isso nesse vetor N aqui, né? Outra coisa importante, né? Esse vetor N, ele tem que ter norma 1, né? A gente pode verificar aqui, ó, se ele é unitário. Norma de N igual a 1. Às vezes, não, é bom verificar. Às vezes, você pensa uma coisa, mas não é tão trivial definir o N assim, só olhando os ângulos. Depois eu posso comentar isso. Certo? Calculamos o T, aí a gente vai projetar esse T nesse N, para saber quem é a componente normal, certo? Então, vou chamar de Tn é igual a T transposto vezes N. Ou pode ser ao contrário, né? Vou fazer ao contrário para ficar N transposto vezes T. Então, isso aqui é construção de ligação escalar, né? Então, ó, deu 0. Ou seja, esse vetor T, ele não tem nenhuma componente normal, ele é todo cisalhante, né? Todo cisalhamento. Ele está no mesmo plano de N, ele é perpendicular a esse N aqui, ortogonal, né? Ao vetor normal, então ele está no plano. A gente tinha visto isso, né? Então, aqui que a gente já visto, né? Ele está aqui no mesmo plano. Então, a tensão normal é 0 e a de cisalhamento é simplesmente a norma de T. Então, chamar de TT, né? É igual a norma de T. Essa opção norma, né? Ele é de um vetor, ele eleva cada componente ao quadrado do vetor, soma os quadrados e tira a raiz. Então, TT é 100. Então, tensão de isolamento é 100, tensão normal é 0, naquele plano. Tensão normal 0, cisalhamento ao quadrado aqui, ó, 10.000, tira a raiz, fica 100. Certo? Então, tá nesse plano aqui. Deu para entender aí, né? Tudo ok? Querem que eu explique de novo alguma coisa? Tudo ok? Beleza. Vamos para outro exemplo aqui. Vamos ver esse exemplo aqui, que também tem solução aqui. Então, ele está... Deixa eu pausar aqui. Então, essa figura, né, ele dá essas tensões. Esse tracejado aqui é porque está por trás, entendeu? É só isso do lado contrário, né? Para estar em equilíbrio, tem aqui, tem do outro lado igual. Então, ela só tem tensões no plano Z e no plano Y. No plano X não tem tensão. Se essa tensão no plano X é 0, isso aqui é um estado plano de tensão, certo? Lembrando, né, que se eu for calcular as deformações, eu vou ter uma deformação, eu posso ter, né, na direção X, no estado plano de tensão. Porque a tensão está no plano, ou seja, não tem tensão fora do plano. Então, a gente pode ver isso como um círculo de Moll, enfim, mas a gente vai fazer as contas, certo? Então, vamos lá definir, sim, primeiro qual a pergunta, né? Determinar a tensão nas direções principais. Ok. Então, vamos definir primeiro sigma, né? Deixa eu abrir aqui um outro... Deixa eu deixar só isso aqui. Lembrando, né, que essa tensão de cisalhamento é igual a essa T aqui só porque essa T já está no cisalhamento, né?
esse T já é a componente cisalhante, porque esse aqui é zero. Senão, eu teria que pegar esse T menos o cisalhamento vezes a normal, aí eu teria o vetor de cisalhamento. Aí eu poderia tirar a norma dele. Para ficar mais claro, eu vou fazer aqui. Eu vou chamar o T maiúsculo, o que é vetor, e T minúsculo, o que é o valor, né, a magnitude. Então, ó, o vetor Tn, né, que é o vetor normal, vai ser igual à magnitude dele, Tn, vezes o vetor normal. Então, o vetor de cisalhamento vai ser igual ao vetor total menos a parcela normal. Então, o Tzinho T, né, ou seja, a componente cisalhante, tangente ao plano, vai ser a norma de TT. Só que esse TT é igual a esse T inicial aqui, porque isso aqui é zero, né? Mas vamos rodar aqui só para mostrar. Beleza, pronto. Tá aqui. O comentário é porcentagem. Eu vou aproveitar esse e-mail aqui. Deixa eu desligar o celular aqui. Eu vou botar aqui salvar como exemplo 1.3. E agora vamos para 1.3. Então vamos lá. Quem são as tensões no plano XYZ? Primeiro tudo na direção X, é zero. Então, eu poderia ter definido já, né, isso aqui como uma matriz 2x2, né? Porque está no plano de tensão, então não faz muito sentido, mas é a mesma continha, não faz muita diferença. Então vamos lá. A segunda, a gente pode fazer, acho mais fácil fazer por linha. Quer dizer, por coluna, certo? A primeira coluna é todas as forças no plano X. A segunda coluna é todas as forças no plano Y. A terceira no plano Z. Porque se você for por linha, a primeira linha é tudo que está na direção Y. Aí tem que ser isso aqui e isso aqui. E a terceira é tudo que está na direção Z. O que faz? Então, vamos aqui, ó. Então, a primeira linha, certo? É tudo que está no plano X, que eu não tenho nada, é 0, 0, 0. A segunda linha, a segunda coluna, entendeu? É tudo que está no plano Y. Então, ó, eu tenho aqui menos 100 na direção Y, na direção X é 0, então é 0 menos 100, e na direção Z é mais 100. Está no sentido positivo aqui de Z, no plano positivo. Então, é 0 menos 100, 100. 0 menos 100, 100. Agora aqui em cima, na direção X é 0, na direção Y é mais 100 também, é Z menos 200. Eu já esqueci. Mais 100. Isso aqui tem que ser 100, né, porque é simétrico, né? E aqui é menos 200. Beleza. Sim, aí ele quer tensões principais. Lembra, né, como é que calcula as tensões principais? Você tem que calcular alto vetor e alto valor. A gente calcula o determinante,
posso abrir uma coisa, mas o MATLAB, ele ajuda a gente nisso. Certo? Deixa eu definir aqui e mostrar a vocês. Ele tem uma função EIG, que é de Eigenvector e Eigenvalues, né? E você dá uma matriz e ele retorna duas coisas. Deixa eu ver se é assim. É isso mesmo. Muito legal. Você dá a matriz que você quer calcular, os autovetores e os valores, ele retorna duas coisas. Primeiro, eu errei, na verdade, o primeiro é o V, que são os vetores, as direções principais. São essas três aqui. E no segundo, ele dá essa matriz sigma diagonalizada, ou seja, já em relação a esse vetor aqui, que é esse aqui, ó. Esse zero aqui é justamente do x, né, que é zero. Inclusive, esse vetor aqui, direções principais, é o próprio eixo x, certo? Deixa eu só trocar aqui, certo? Então, primeiro ele dá os vetores. Essa matriz aqui, né? Essa matriz aqui é a matriz das direções principais, ou seja, cada linha é uma direção principal, e elas juntas, lembra, né? Como a sigma, essa matriz sigma, ela é simétrica, isso tem um bocado de propriedade boa. Uma delas é que quando você tira os autovetores, são esses três autovetores, eles são automaticamente ortogonais. Ou seja, essa matriz, ela forma uma matriz de rotação de eixo. E D só tem valores reais. Beleza. Aí, ó, uma propriedade legal, lembra, né? Se eu pegar D e eu rotacionar ele segundo, ao contrário, né? Se eu pegar sigma e rotacionar segundo essa matriz V aqui, eu tenho que obter esse D. Aí, ó, bem fácil verificar. Essa rotação é a rotação transposto vezes a matriz sigma vezes rotação V. Aí, tá vendo? Esse 0, 0 aqui, né? Porque deve ter um ponto flutuante lá longe, é o erro da máquina, certo? Mas essa matriz D todinha aqui, né? Ou seja, a matriz diagonal. E esses são os autovalores. Beleza? Deixa eu fazer o seguinte, vou abrir o Paint aqui para desenhar algumas coisas. Porque aqui dá para, como eu já tenho aqui os autovalores, a gente já pode pegar, já pode fazer o círculo de Mohr, certo? Deixa eu pegar aqui os valores. Ele vai de, tem os valores menos 60, menos 260, menos 38, 0. Está tudo aqui pro lado negativo, na verdade, né? Deixa eu fazer aqui os risquinhos de um 0, vou dizer menos 40 mais ou menos aqui, 38, 260, quantas vezes mais? 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá lá no final. Então, esses são... Esse é o círculo de Mohr. Esse aqui é o círculo de Mohr do eixo 1, 2, né? Aí eu tenho desse para esse e desse para esse. Tem o círculo de Mohr pequenininho aqui. Certo? Só para ilustrar, né? Não precisa...
E tem um grandão aqui que vai daqui até aqui. Então, ó, as tensões elas se distribuem nessa região aqui, ó, entre esses três, entre o grande e os dois pequenos. O que é que ele fez? Tensões e direções principais. Ah, acabou já, né? Direções principais são essas. Então, 0, menos 50, menos 85, quer dizer, mais 85. 0, menos 85, menos 0,85, menos 0,52 e 1,00. Esse 1,00 é a própria direção X, né? Porque no estado plano, a direção perpendicular ao plano, ela sempre é uma direção principal. Travou aqui. Como é que ele pede essas direções principais? É o vetor. Ah, sim. Sim, essa coisa, esse 0,0, justamente porque se a gente está no estado plano, certo? É como se as direções principais fossem essas duas aqui. Então, deixa eu diminuir aqui. Então, é mais fácil no plano, dá para desenhar tranquilo quais são as direções principais. Então, ó, tem esse vetor. Eu vou dizer aqui ó, que o meu eixo é esse aqui. Certo? Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo Z. Certo? Então, ó, a primeira direção principal é menos 0,52 mais 8,5. Então, é Y menos 0,52 mais 8,5. Então, é essa direção por aqui, assim. A segunda direção é essa aqui, ó, menos 8,5 mais 5,2. Isso tem que ser trocado porque isso tem que ser perpendicular. No plano, se eu for perpendicular, o que é cosseno de uma coisa vira seno da outra, e o que é seno de uma coisa vira cosseno da outra. Né? Então, a soma dos ângulos tem que dar 90. Menos é para trás. Mais ou menos isso aqui. Certo? Aí, se a gente quiser saber ó, quem são esses ângulos exatamente, esse ângulo, por exemplo, a tangente dele é 0,52 dividido por 85. Ou o seno dele, como isso aqui é unitário, certo? O seno dele é 85. Então, dá para criar o arco seno de V 1,3. Esse aqui é em radianos, né? Acho que é o em graus, acho que é a seno de isso. 30 graus. Ah, fiz o contrário, né? Estou em 1 aqui. Na verdade, é na linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Então, isso está 58 graus. Quase 60 graus. Ah, não, é o cosseno, né? Isso aqui. Esse 8,5 é o cosseno desse ângulo aqui. Eu estou calculando esse ângulo aqui. Enfim, né? Esse ângulo aí. Então, é o cosseno dele que é 85, né? Que é na direção Z. Então, aqui é o arco cosseno. É o complemento, né?
31 graus. 31 aqui, 60 aqui, assim. Ou seja, 60 aqui. Aqui é 60, aqui é 30. Só isso. Basicamente, o que eu fiz foi usar aquela função lei. Essa função aqui. Do MATLAB. Não tem um N, não tem nada disso. E, ó, como o MATLAB tenta entender o que a pessoa quer, né? Lembra aquela função diag, que se eu entrar com um vetor, ele cria uma matriz cuja diagonal é esse vetor? Agora, se você entrar com uma matriz, ela faz o contrário, ela tira o vetor. Então, ela tira a diagonal. Se eu quiser saber a diagonal do meu matriz D, certo? Lembrando, né, minha matriz D, essa é a matriz diagonal aqui, cuja diagonal são os autovalores, que são as tensões principais. Então, se eu quiser a diagonal de D, eu vou ter aqui, ó, as tensões principais. Vou chamar aqui de TP. Aqui. Vou comentar aqui, né? Tensões principais. E VD são, e V são as direções principais, não tem muito o que... muito o que fazer, né? Ó, aqui ele está calculando pelo determinante. Lembra que para achar o problema de autovetor, você tem que... Na verdade, essa é a forma analítica de calcular, né? Mas o MATLAB usa um método interativo, que é muito mais rápido para... independente do tamanho, né? Talvez o MATLAB veja que é uma matriz pequena e faça analiticamente. Eu acho que ele já é otimizado nesse sentido. Mas quando a matriz é grande e você quer diagonalizar, achar autovetores e autovalores, tem métodos mais eficientes. Então, ó, lembra o primeiro invariante, porque você tem que achar, você faz isso aqui, menos lambda, 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 o determinante tem que ser zero, aí você calcula o determinante, aí vai ficar um polinômio característico, e os coeficientes de polinômios característicos são esses invariantes, 1 e 1, e 2 e 3. O primeiro é o somatório da diagonal, então dá menos 300. O segundo é o determinante da matriz toda, então aqui dá zero, né? Não, o segundo é o terceiro, que é o determinante da matriz toda. O segundo é o determinante das matrizes de 2 por 2 aqui. Então, todas vão dar zero, menos a determinante dessa quina aqui, que é isso, menos isso, né? Então, vai dar 200 menos 200 vezes menos 100, que dá mais 20 mil. Mais, menos isso vezes isso, menos 10 mil. Vai dar 10 mil. 10 mil. Aí você cria o seu polinômio característico, que é isso aqui. Ele é a incógnita aqui, né, é a tensão principal. Então, a tensão principal, a terceira é menos I1 vezes isso aqui ao quadrado, então mais 300 sigma ao quadrado, mais I2 sigma, mais zero, tem que ser igual a zero. Então, ó, isso aqui a gente já vê que o sigma, ele pode sair, né,
Então, a gente já vê que uma solução é sigma igual a zero. Se sigma for igual a zero, isso aqui está satisfeito, né? Que é justamente quando eu tenho o I3 igual a zero, o determinante é zero, é justamente porque eu estou no estado plano. Sempre que eu estou no estado plano, o determinante vai dar zero. Aí eu preciso só achar as duas soluções dessa equação de segundo grau aqui. Aí você acha essas duas soluções aqui, ó, menos 38 e menos 262. Foi o que a gente encontrou, né? Menos 262, fundamento, e menos 38. Menos 38,2. Aí as direções principais, você multiplica isso, você substitui, né, no seu problema, e calcula qual é o V, né, que tem que ser o sigma, ou a matriz sigma vezes V, tem que ser igual a lambda V. Você substitui lambda e vê quem é o N, né, na verdade, né, sigma vezes N, que é o V, né, que eu chamei de V, é igual a lambda vezes N, parará, você calcula os componentes. Tá aqui, ó, 31 graus, 60 graus. Tem a figurinha aqui, ó. Justamente essa direção aqui, né? E esse ângulo aqui é o 32, né, que a gente tinha calculado, é o arco cosseno. Aqui, ó, 31,7. 31 aqui. E perpendicularmente a isso, ortogonal aqui, cadê o botão? 59. Entendeu? 58,2. Mas, de qualquer forma, depois ela dá aqui, ó, os componentes da direção principal. Sim, a gente nem montou, né? Mas é isso. Para cada... então, aqui, né, o V e o D. Então, essa primeira linha, coluna, digamos, desculpe, é uma direção principal e esse é o valor das tensões nessa direção. Essa tensão nessa direção. Essa é a segunda direção, essa é a tensão. Essa é a terceira direção, essa é a tensão. Certo? Então, ó, o que eu tenho desenhado, eu vou ter nessa direção aqui, ó, que é a direção mais Z aqui, né, que é essa primeira aqui, esse valor comprimindo de menos 262 para cá. Beleza. Menos 262. E eu não tenho esses outros dois zeros, justamente quando eu nem cisalhamento X nem Y. E na direção Y, essa aqui que está menos menos, essa direção aqui, eu vou ter aqui comprimindo também essa direção aqui, esse valor, né, de menos 38,2. Eu estou fazendo errado, né? Que eu estou desenhando o vetor comprimindo e estou botando valor negativo. Então, se ele está negativo, ele iria ficar para o outro lado, né? Então, isso aqui seria positivo. Eu já estou desenhando o positivo nessa direção, que é o comprimindo. Não sei se deu para entender. Então, eu teria que tirar o negativo aqui. Que é o que ele faz aqui, ó. É 262 nesse sentido, que é negativo, né? Comprimido. Pronto, é isso. Esse foi o 1.3, né? Vamos agora... Eu ia resolver essa primeira
questão aqui eu vou resolver rapidinho, certo? Então, ó, o estado de tensão em um ponto é caracterizado pelas tensões principais 200, 100 e menos 100. Pede-se componentes normais de aceleramento do vetor na faceta cuja normal faz 60 graus com o eixo 1 e 60 com o eixo 2. Aqui tem uma pegadinha, viu? A principal questão o problema é essa letra A. B. Valor máximo da tensão de aceleramento e posição da faceta onde atua. Versículo 9, certo? Posição da faceta paralela ao eixo onde se tem normal nula. Certo? Vamos começar pelo primeiro aqui, né? Primeiro, salvar aqui de novo. Tá tudo bem aí? Alguma pergunta? Estão ouvindo? Se puder falar, ajuda. Beleza. Qualquer dúvida, podem perguntar. Eu vou... Esses arquivos, certo? Eu vou botar lá no Google Classroom, certo? Então, ele já dá as tensões principais, certo? Então, tanto faz, né? Se é 1, 2 e 3, é você que define o que é 1, 2 e 3. Mas aqui, ó, 200, 100 menos 100. Então, vou botar aqui, ó, 200, 100 menos 100. E o resto é zero, né? Como as direções principais, aí não tem cisalhamento, então o resto é zero. O vetor é diagonal. Mas aqui é sigma. Gente, eu salvei a outra. Então, ele dá essa direção normal aqui, né? Essa faceta, né? Esse plano cuja normal faz 60 com o eixo 1 e 60 com o eixo 2. Aí você pergunta, e com o eixo 3? Essa é a questão. O vetor n, né? Ele tem que ser unitário. Então, se ele faz 60 graus com o eixo 1, a gente calcula o cosseno de 60 e acha o componente ele na direção 1. Se ele é 60 graus na direção 2, a gente acha a componente na direção 2, né, que é o cosseno. Na direção 3, é só ver o que falta para dar 1. Entendeu? Se a gente considerar aqui o n, né, são os cossenos diretores, tem essa propriedade que a soma dos quadrados desses cossenos diretores tem que dar 1, porque o vetor é unitário, né? Então, vamos calcular esses componentes de n, certo? Então, na direção 1, ele vai 60 graus. Então, vou botar aqui N1 igual a cosseno. O cosseno no MATLAB é o cosseno de π, certo? Aqui, ó, de π sobre 2 dá zero, certo? Se for π sobre 4, dá 45 graus. É aquele raiz de 2 sobre 2. Como está em graus, aí tem o cosseno D, que é o cosseno degrees. Aí você entra com 45 e ele dá o cosseno 45, certo? Então, vou usar esse cosseno D, que é o cosseno do ângulo, aí o ângulo é 60. Eu posso fazer uma melhor, né? Posso definir, eu não preciso ainda, mas eu posso definir um vetor assim também, ó. N1, ou seja, a primeira componente 1 é igual a 1 para ponto e vírgula, né? Aí a segunda componente é igual a, sei lá, 5.
É porque o N já existe, né? Deixa eu dar o clear. Tá vendo aqui, ó, o N no workspace já está aqui como um vetor de 3 componentes, certo? Mas se mesmo que ele não existe, né? Deixa eu, ó, dou clear, e aí não tem mais variável nenhuma, certo? Aí se eu botar agora N igual a 1, aí ele diz, não, N tem uma componente que é 1. O que eu disse, né? Qualquer variável para ele é uma matriz de 1 por 1. Agora, se eu quiser aumentar o tamanho dele, eu digo que o componente é 5, e para a terceira é, sei lá, 3, certo? Eu vou criando. Eu posso até, como ele aceita tudo, eu digo que a sétima componente é 13. Aí, ó, ele sai completando com 0. Então, ele tem de entender de qualquer forma que a pessoa diz. Se eu quiser, por exemplo, dizer que isso é uma linha e, e duplicar ela, posso dizer que o n, por exemplo, é igual a... Aí eu abro o colchete, que eu estou criando uma matriz, né? Eu digo que a primeira linha é n, eu dou ponto e vírgula, a segunda linha é n também. Aí o n agora são 2, enfim. Aí isso foi só para dizer que eu vou criar o n assim, vou dizer que a primeira componente do n é o cosseno de 60, né? A segunda componente também é o cosseno de 60, né? Porque ele faz 60 com eixo 1 e 60 com eixo 2. E a terceira componente? Aí eu tenho o seguinte, né? Vou escrever aqui, eu tenho que n1 ao quadrado mais n2 ao quadrado mais n3 ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Então, daqui dá para colocar aqui n3 dado n1 e n2. Concordam? Então, ó, o n3 vai ser igual. Aqui tem que ser igual a 1. Certo? Ou seja, n3 ao quadrado tem que ser igual a 1 menos isso aqui. Menos n1 ao quadrado, menos n2 ao quadrado. Aí depois é só tirar a raiz disso tudo. Isso que eu vou fazer aqui. n3, né? Minha raiz é elevada a 0,5. Tem que ser 1 menos n. É um jeito mais fácil de fazer, mas eu vou fazer passo a passo. n1 quadrado menos n2 quadrado. Certo? 1 menos n1 ao quadrado, menos n2 ao quadrado. Aí ele vai calcular isso aqui e depois tirar a raiz. Deixa eu apagar o resto aqui. Mudar. Ó, aí tem um problema, né? Porque eu tô definindo que o primeiro componente é esse, segundo é esse, terceiro é esse. Mas o n já existia, né? Então ele está só substituindo aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, geralmente a gente dá um clear antes de rodar, né? Ou eu poderia dizer que, para não precisar dar o clear, eu posso tirar esse 1 aqui. O n é só isso aqui. Aí ele já apaga tudo e passa a ser só um valor. Depois eu vou acrescentar. Mas isso não é muito eficiente, porque ele reclama quando ele vai aumentando o vetor, né? É melhor você criar o vetor e depois ir substituindo os valores. Pronto, aqui está o n. Certo? Se a gente quiser ver quem são esses ângulos, certo? Os cossenos diretores, não é necessário, mas só por curiosidade, a gente pode pedir o arco, cosseno
em graus de n. Então, lembra essa matriz, essa função, ela dá o arco cosseno, né, de um valor. Se você dá um vetor, ele volta um vetor com o arco cosseno de cada componente. Então, 60, 60 e 45, né, que é essa raiz de 2 sobre 2. Então, acho que o maior problema dessa questão é isso. Ele dá 60 graus com eixo 1, 60 com eixo 2, e com eixo 3 é esse 45 graus aqui. Ele não dá, mas a gente tem como calcular. Beleza. Componente normal de saneamento, atenção nessas facetas. Então, é simples, né? Depois que eu tenho um N, as tensões é só chamar de tensão, né? Deixa eu até copiar do outro, porque é o mesmo passo a passo aqui. Exemplo, é um, né? É um é que eu estou fazendo agora. O exercício. Ok. Exemplo 2. Exemplo 2. Então, ó, é esse passo a passo aqui, ó, a mesma coisa. Copiar e colar aqui. Certo? Eu primeiro calculo o T nesse plano, vai ser sigma vezes N. Aí depois eu acho a componente normal, o módulo. Depois eu acho quem é o vetor naquela direção. Aí a componente tangencial é o Tsão, né, menos a componente normal. E o tamanho dela é esse Tt. Agora tem uma coisa ainda, que esse Tsão T, ele é um componente tangencial aqui nesse plano, só que ele tem um componente para o lado em duas direções, né? Se você quiser decompor, né? Mas como ele só pede normal aceleramento, né? Normal aceleramento, né? Ele pede nada em relação a outros ângulos. Então é só isso mesmo. Então vamos rodar aqui e ver o que dá. Deu erro aqui. O N, que foi definido assim, o N ele sai linha. Certo? Então tem que ser N transposto. Então, como eu estou usando tudo N coluna, eu vou dizer que N igual a N transposto. Então isso aqui ele transpõe o vetor. Matriz, né? Aí o resto fica o quê? Não. Tzinho. Esse Tzinho é o Tsão. Que eu operei e não mudei aqui. Pronto. Tá aí. Vetor N. As componentes das seções, né? Os componentes na direção 1, 2 e 3. Essa tensão nesse plano. 150 menos 70. Aí eu quero decompor esse vetor de tensão, esse tensor, numa componente normal, tá 25, e numa componente de cisalhamento, que é essa aqui, que a normal é 130. Acabou-se. Então, a letra A, normal 25, certinho aqui, ó, TN 25, cisalhamento 130, certinho aqui, ó, 129,9. Letra B, valor da máxima tensão cisalhante e a posição que é a sua. Usar círculo de limão. É o que eu ia fazer mesmo. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Alguma dúvida? Podem perguntar, viu, galera? Deixa eu parar isso tudo aqui. Vou fazer círculo de limão aqui, né? Fazer os eixos, deixa eu ver os valores, né? São, vai de 200 a menos 100. Então tem para os dois lados.
Então, vou riscar aqui, ó. Dizer que aqui é menos 100, aqui é mais ou menos 100, aqui é mais ou menos 200. Então, vamos resolver direto a pergunta, certo? Vamos focar na pergunta. Ele quer o valor da máxima tensão cisalhante, certo? Lembra, né? A máxima tensão cisalhante é no maior círculo de mol, né? Que é justamente entre esse menor valor e esse maior valor aqui. Então, a gente só está interessado nesse círculo grande aqui de fora, certo? Tem outro círculo aqui dentro, outro círculo aqui, mas ele quer só o valor aqui, ó. Então, ó, aqui é o centro do círculo de mol. Lembra? É só tirar a média. Vamos botar aqui os valores. Isso aqui é 200. Isso aqui é menos 100, certo? O diâmetro do círculo é 300, né? Então, o raio é metade disso, que é 100. Certo? Então, isso aqui é 100. O cisalhamento aqui, né? Essa altura. O centro aqui é na metade. Dá 150, aqui dá 50. Certo? Só fazer a diferença sobre 2. Né? Quer dizer, a média, né? O centro é 1 mais o outro sobre 2. Isso, dá 200 mais menos 100, 100 sobre 2, 50. Esse 100 era para estar aqui, assim, né? Mas, enfim. Pronto, só isso, né? O valor da máxima tensão de isolamento, 50, 100. Beleza? Que é o raio aqui. Ok? O diâmetro. Tá errado, né? É 150. Falei uma coisa, escrevi outra. O cisalhamento máximo, ali, tensão, cisalhamento tangente máximo, ser igual a 200 menos 100, né? Substituindo por outro, dividido por 2. Aí fica 300 sobre 2, 150. Posição da faceta onde atua onde atua a tensão de cisalhamento máximo. Beleza. Então, ó, vamos lá. Esse cara aqui, ó, isso depende de como você chama, né? Mas eu vou chamar isso aqui de 1, direção, tensão normal da direção 1. Eu tenho aqui no meio, né? Que eu tirei, né? Mas é em 100. Eu passei por aqui, assim. Mas era para ser na metade aqui, né? Mas, enfim, o valor aí seria... Não lembro, né? É 100 também, assim. Certo? Essa aqui é a direção chamada de 2, essa aqui é a direção 3, né? Se não me engano, o Vilaça, ele chama isso aqui de 1, que é a maior, a menor ele chama de 2, porque o plano principal seria o plano 1, 2, certo? Mas outros autores chamam de 1, 2, 3 na ordem, certo? Então, o plano principal, que seria esse irmão maior, seria o 1, 3, certo? Mas aí, o que faz? Sim, então, ó, ele faz um ângulo de 90 graus, né? No plano 1, 3, ele é 90 graus. Lembra, né, que eu posso dizer aqui, ó, o plano... Deixa eu assumir. Tá, 1 para cá.
aqui está 1, aqui é o 3, né? A distância de 1 para o 3 é 90, né? E no círculo de mol é o dobro, que é o 180. Ou seja, de 1 até o 3 eu ando 180. E como isso aqui está em 40, né? É 45 graus. Como isso aqui está em 90, né? Metade dá 45. Ou seja, essa é a direção que eu tenho aceleramento máximo, que eu tenho aqui a normal positiva 50 e esse cisalhamento positivo na direção de 1 de 150. Vamos ver aqui. Letra B, cisalhamento máximo 150. E aqui, ó, as direções, né, justamente. Na direção, né, esse vetor normal N aqui, né, ele tem na direção 1, raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2, vou botar aqui 1, na direção 2 é 0, na direção 3, 1 também, e isso tudo é dividido por raiz de 2. Que é isso, e 90 graus aqui também, né, que é a mesma coisa, só que é negativo no sentido x, né, isso aqui é menos 1, 0, 1. Letra C, posição da faceta paralela ao eixo 1, onde se tem tensão normal nula. Isso é legal. E valor da tensão cisalhante nesta faceta. Beleza. Então, ó, paralelo ao eixo X. O que é que isso quer dizer, né? Eu vou pegar o N, certo? Ele vai só andar em YZ. Certo? Certo? Ou seja, o plano é paralelo ao eixo X, então a normal dele só tem componentes YZ. Deu para entender aí? Esse desenho aqui, eu não sei nem se é daqui, não, mas certo também. Então, em algum ângulo aqui, nesse plano YZ, esse plano perpendicular a esse vetor, né, ele é paralelo ao X, né? O X está dentro desse plano. Então, qual é essa direção que eu tenho tensão normal nula? Aí isso é direto ciclo de Mach. Isso é um belo exemplo de como usar o ciclo de Mach. Então, se a gente não vai mexer no sigma 1, a gente está interessado no plano YZ, né, que no caso é o 2, 3, não tem nada a ver com YZ, certo? É o 2, 3, certo? São as direções principais. Então, a gente está interessado no círculo de Mach 2, 3. Puxa, não. É esse aqui, né? Certo? É 2, 3. Então, está interessado só nesse círculo de Mach aqui. 2, 3. E onde é que a normal é 0? Nesses valores aqui, ó. Não necessariamente é quando quando o cisalhamento é máximo, certo? Mas é esses pontos aqui que ele quer saber quem é. Tá muito mal desenhado, certo? Porque aqui é 100 e aqui é menos 100. Então, o centro é justamente aqui. Então, por um acaso,
Vou até desenhar de novo, certo? Só esse plano que a gente está interessado agora. Então, isso fica assim, ó. Certo? Aqui é 100 e é menos 100. Então, por um acaso, né, como esse aqui, esse 100 menos 100, que a gente chama de um estado de cisalhamento puro, né? E o cisalhamento é justamente aqui em cima, quando a normal é 0 e o cisalhamento vai dar 100 também, né? Nesse caso, cisalhamento puro, o raio aqui do segundo de mão é a própria tensão normal, 100, certo? Então, agora, certo, esse limão a gente só está olhando, né, o plano 2, 3, certo? Mas a gente vai usar ele para calcular o vetor normal, certo? Isso aqui, ó, é 90 graus, então, esse tensão zero, ele é obtido aqui a 45 graus, certo? 45 graus. Nessa direção, nesse plano, né, eu só vou ter cisalhamento, que vale 100. Assim como esse aqui, né? E na direção X, então, a gente pode fazer o seguinte, para ter mais certeza, né? A gente pode ver quem é o vetor N. O vetor N vai ser quem? Lembra, né, que esse normal aqui é perpendicular ao eixo 1, então, a primeira componente é 0. A segunda componente é cosseno de 45 e cosseno de 45, tá? C45, C45. Então, vamos voltar aqui. Que a gente já fez. Vamos fazer aqui a C, né? A letra C. Espera um momentinho aqui. Tá. Então, N igual a 0. Cosseno 45. Cosseno 5. Certo? Só para testar. Certo. Sempre que a componente do N for 0, as outras duas componentes, certo? Os ângulos têm que somar 90, né? Então, ele está no plano, né? Então, no plano, tem um ângulo e o outro é o complemento. Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, né? Copio isso de novo. Vou chamar a atenção aqui, então, frente.
F. Não sei mais imprime. F print F. Acho que é F print. Também não. F print F. Pegar um barra aí. Não. Ah, isso tá regulando outra coisa. Ah, sim, isso é transposto. Então, letra C, se eu estou normal, aqui o tesão desse plano, tensão normal 0, que é o que a gente viu, né? Tensão normal aqui é 0, eu só tenho os desalinhamentos, nesse caso aqui. E tensão de desalinhamento 100. Não tenho nada na direção X, né? Então, sim, então é isso que ele pede, né? Na verdade, a questão é só o N mesmo. Por isso, justamente isso, né? 0, 45, 45. E a cisão, cisalhamento 100. É o que a gente encontrou aqui também, e ficou ciclo de mão. Pronto, 5 horas, tudo ok aí? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tranquilo. Tudo tranquilo. Eu tô montando ainda, certo? Inclusive eu fiz exercício que já tá na lista de exercícios, certo? Que eu não terminei, eu tô pegando alguns do capítulo 3, que eu tô resolvendo, certo? Porque alguns, eu não sei se a resposta está errada, ou eu não estou sabendo fazer, enfim. Aí eu tô, em vez de dar a lista, né, e depois tentar fazer, eu tô tentando fazer, e aí eu boto a lista que eu consegui só, né? Beleza? Beleza. Então amanhã, eu vejo se a gente faz mais exercício do capítulo 2 e capítulo 3, certo? Capítulo 2 é parecido, certo? Aqui é o 1, né? O 2 é o que mesmo? Ah, deformações, que é parecido mesmo. Nem sei se tem muito exercício no exercício capítulo 2. É a mesma coisa aqui, né? Das deformações, deformações principais. Isso aqui eu nem dei, na verdade, porque tudo que a gente tem para tensões de direções principais, círculo de Mohr, direções principais, é exatamente a mesma coisa para deformação. Se eu dou aquele tensor de deformações, né, e eu quero a deformações numa direção específica, né, um plano, que é normal esse alinhamento naquele plano, eu multiplico pela normal daquele plano. É o que a gente está fazendo lá com tensões. Se a gente quer saber, por exemplo, eu dou um vetor, uma matriz, né, do tensor de deformações, e eu quero, por exemplo, a variação de volume devido a essas deformações. Aí eu tenho que calcular as tensões principais, lembrando que tensões principais eu só tenho um componente normal, então, nessas direções, porque é componente normal que me dá a variação de volume, né? Aí depois eu somo as deformações principais, e aí eu tenho a variação de volume. Enfim, mas é a mesma coisa. Mas como a gente não viu, eu vou pular, certo? E eu vou dar o capítulo 3, que tem mais coisa legal, certo? O capítulo 3 já tem equação de equilíbrio, então tem problemas mais práticos.
feitas aqui, né, que eu estava comentando, que as tensões, né, dada, dá para calcular a deformação também, certo? A gente pode brincar bastante com esse problema. Esse é um exemplo de uma viga, certo? Só que o apoio, ele tem um carregamento distribuído. A gente pode considerar isso aqui como se fosse que eu tenho uma viga com apoio, certo? Mas eu não estou considerando as tensões perto da região do apoio. Porque logo após essa região do apoio, essa força no apoio ela é distribuída de forma cisalhante aqui na viga. Isso é uma aproximação, certo? Então, no miolo da viga, isso é uma aproximação, não vai ter diferença nenhuma, mas aqui, claro, nos apoios em si, cisalhamento, a gente vai calcular, né, qual é esse cisalhamento, a gente vai ver que é como a gente encontra lá no Restrições Materiais, né, teoria de vigas. Depois, a gente já entra nos exemplos que tem condição de contorno, né, que você tem um problema e tem que com restrições de deslocamento, né, tem que resolver. E a gente já entra nesse aqui, que é funções de tensões, que é o que a gente vai ver o resto da disciplina toda, certo? A gente vai ver que tem, em vez de você calcular todas as tensões, sigma x, y, z, cisalhamento, existe uma função, que a partir dessa função, todas as tensões estão definidas, então a gente só precisa encontrar essa função. Isso ajuda muito nos problemas planos, certo? Que é o que a gente vai ver, os problemas práticos planos. Beleza. Bom, era isso. Alguma dúvida, sugestão, problema? Deu para ouvir tudo certinho? Sim, tá gravando, né? Vou parar aqui a gravação agora.